há um sistema em evolução. O que é evolução tal? Eu tenho até o conceito bonitinho, mas eu não vou dar, vou explicar melhor. Veja, o que os ETs chamam de ADA, nós representamos assim por uma onda. Ela tem um momento de alto nível de ordenamento e um momento de desordem. E isso se sucede. Né? As ondas ADAs nunca estão sozinhos. Elas interagem com outros padrões vibratórios. Veja esse número que eu coloquei aqui. Então nós temos simultaneamente da mesma fonte ondas ADAs de grande amplitude, frequência também elevada. Temos onda de grande amplitude, mas de frequência baixa. Temos ondas de alta frequência, baixa amplitude. Tudo isso se soma. Né? Ou seja, o padrão de emissão do nó central de um universo, ele emite uma grande quantidade de faixas vibratórias. Isso aqui, gente, não são ondas de rádio. Essa colocação é apenas para nós compreendermos. O universo tem estruturas energéticas ordenadoras, que cumprem missões, funções dentro dessa estrutura. Veja, as correlações de forças entre dominantes e dominadas num circuito desse aqui, gera situações de tensão. Então nós podemos ter, num determinado situação, uma somatória de onda, que vai dar uma onda assim, por exemplo. Só que, se isso aqui, uma onda muito alta, por somatória de ondas menores, acontecer num campo vibratório, isto é, num momento da evolução do sistema, em que o máximo permitido é aqui, como é que essa onda se manifestaria inteiramente? Não. Aí o que ocorre, vamos representar aqui simbolicamente, essa onda é rebatida e ela volta para o eixo de manifestação dessa somatória e destrói a estrutura. Garota, você perdeu os útice. Eu vou explicar de novo. Somatória de ondas. Enquanto essas somatórias, ou as somas e diminuições, estão compatíveis, estão dentro de uma faixa, o sistema evolui em ADA, ou seja, os ciclos de ordem e desordem se sucedem. Imagine uma civilização. Momento de grande ordenamento e progresso. Momento de desarranjo, decadência. Aí nova, o ciclo civilizador, tudo se arruma bonitinho de novo e vai. Isso vale para o indivíduo, para grupos étnicos culturais, para a natureza, para tudo. Mas de repente, veja, como o padrão de emissão aqui, original, ele é um padrão, vamos dizer assim, multifrequencial, ocorrem em alguns pontos, eventualmente, somatórias que podem dar ondas gigantescas. Mas isso se dá dentro de um funil. Vamos representar assim. Mas o ZUTS, ele é provocado por esse somatório? O ZUTS não existe realmente como... Ele é resultado do suceder dos ciclos. Só que dentro de um cone, veja, aqui, nesse ponto aqui, qualquer ondinha muito grande já vai ser rebatida e volta. Quando volta, destrói isso daqui. É os UTS. Você consegue dar um exemplo assim pra gente? Vamos dar. O cotidiano? Vamos dar. Aqui, no momento mais evoluído, olha a faixa vibratória já disponível. Nós poderemos, nesse estágio de evolução aqui, acomodarmos grandes transformações sem serem os UTS. Porque cabe. Há pessoas, por exemplo, que estão em estágio de flexibilidade tão grande que grandes transformações na vida dela, no entanto, não afetam padrões de consciência, por incrível que pareça, por causa do nível dela. Ela vai ter que viver processos muito mais extraordinários. Aí isso aqui vai rebater aqui. Esse cone que determina é o que a gente chama de distância focal. É o quanto o sujeito está longe do foco. Portanto, veja, hoje a Terra, quando a gente fala de elasticidade, padrão vibratório da Terra, é esse cone aqui. Há muitas coisas que estão acontecendo na Terra e parece que nada muda, não é verdade?
Isso, ou seja, são fenômenos que estão ocorrendo dentro da elasticidade do padrão vibratório da Terra, portanto, dentro do cone de evolução da Terra. Só que agora vão acontecer eventos, ou seja, vão acontecer somatórias de ondas tão dramáticas que não vai caber no cone de evolução da Terra, nesse diâmetro atual. Essa onda vai ser rebatida. Resultado, todo o padrão de ordenado de Ada se desmantela. Caos. Até que novamente os efeitos da fonte original vão organizando novamente tudo. É que nem você chegar num doce que aquelas máquinas de padaria estão rodando, aí você vê aquele negócio tudo bonitinho, você mete uma colher, desorganiza aquele desenho todinho. Só depois de várias voltas da máquina que aquele desenho bonito vai se formar de novo. Exatamente. Vamos ter que ter um tempo para que o padrão original da fonte, que no nosso sistema é manifestado através do Sol, vindo do centro da nossa galáxia, reorganize essas ondas, porque elas são delicadíssimas. Não imagine ondas tão fortes assim, tão invulneráveis. Não, absolutamente, elas são extremamente delicadas. Basta dizer que uma notícia na mídia internacional aumenta, flexibiliza toda essa estrutura. Você vê como isso é flexível, como isso parece um polvo, é uma água marinha. É uma coisa delicada e extremamente flexível. Ora, esse cone aqui é de aço. Vamos dizer, esse cone nada passa. Por isso, enquanto os trânsitos aqui internos se comportarem aqui dentro, a humanidade suporta manter a mesma estrutura de civilização, de cultura, as coisas estão aí, funcionando apesar de tudo. Mas vai haver um momento que essa onda será rebatida, porque um conjunto de ondas Ada vão produzir um efeito devastador pela reflexão desses excessos que saem fora do padrão. Isso aqui é um Zuts. Vocês veem, gente, que o Zuts não existe como uma coisa em si. Só existe o feminino, Ada. Porque essa é a onda da construção, destruição, morte e renascimento. Essa é a onda da evolução. Os momentos de caos são efêmeros, que correspondem ao masculino. Só ocorre quando a somatória de uma série de subestruturas ou planos de evolução somam ondas incompatíveis com o túnel, com o diâmetro do túnel da evolução naquele instante. Ok? Ocorre, portanto, um barramento de somatórias elevadas com a destruição do padrão reinante aqui. Fica um caos, nenhuma diferenciação. As ondas se enlouquecem, não tem mais. Aí tem que esperar o sinal da fonte novamente, até ele organizar toda essa energia aqui. Por isso viveremos um período de absolutamente indefinições gerais, no plano do indivíduo também. Os próprios órgãos nossos, por exemplo, o fígado vai chegar, o que eu fazia mesmo? Né? Essas coisas, quer dizer, comando, a própria diretriz vai faltar, ficaremos perdidos. O feminino é cíclico, se renova, sempre em oitavas mais avançadas. O outro é caótico na efemeridade, porque a fonte está sempre ordenando, ou seja, a fonte é sempre curadora, né? Curadora. No sentido de restauradora. Restaurar o quê? Uma condição de caos. A condição de caos é quando a grande quantidade de faixas vibratórias emitidas pela fonte produzem em determinados momentos, que não são casuais, somatórias extravagantes, somatórias que ultrapassam o cone de abertura aqui. Esse cone, quanto mais distante da origem do universo, mais amplo ele é, depois ele vai novamente se estreitar e fechar. Né? Então, naquele desenho que a gente costuma fazer, nós podemos fazer o túnel assim, ó. Mesma coisa. Né? Isso vale na vida do indivíduo também. Né? Infância, né? Depois alarga, depois começa a fechar novamente. Na velhice você vai ter praticamente o mesmo padrão daqui da origem. Quer dizer, um estreitamento violento. Então, uma pessoa bastante velha, portanto bastante sábia, pequenos eventos são zuts, saltos de consciência. Aqui na média idade, fatos que para outros seriam absolutamente dramáticos, não são, porque não integram em consciência. Você só integra a consciência no caos.
fora não integra. Ou você experimenta o caos, ou você não integra aquilo no nível de consciência. E todos nós temos muito pouca estrutura para viver a condição do caos, né? E que os ETs dão tanta importância a esse momento do zero. Aqui, o cone vai fechando novamente, tá? Aqui uma fontezinha. Quando chega aqui na velhice, eu estou desenhando de propósito uma fonte mais larga. Olha o que vai acontecer. Ou seja, à medida que o indivíduo vai vencendo as sucessivas oitavas, o máximo dele também vai aumentando. O outro desenho aqui é assim. Né? Da mesma forma como a elasticidade dos planetas. Ela começa assim. Aí depois de um certo tempo, esticou. Aí vai saltar de era, ele volta a ser pequenininho. Quanto mais avançado, sempre quando ele dá um salto, ele passa a ser cada vez mais pequenininho, até se tornar pontual. Da mesma forma aqui, você tem, para um determinado indivíduo, isso aqui é um estágio. Ele tem uma flexibilidade aqui. Se você pegar um indivíduo muito primitivo, chega um bicho, come a família inteira, ele coça a cabeça, começar tudo de novo. Um bicho comeu a família inteira, qual o problema? Para um sujeito, para ele não tem problema um negócio desse, que não é um fato tão extraordinário e relevante. Mas será um dia, coisas extremamente sutis vão ser transformadoras em grande significado. Quando existe a apreensão da lição que o universo percebeu. Isso aqui tudo é autoconhecimento cósmico. Isso aqui como um indivíduo só. Até chegar aqui, porque um pinga a letra. Exatamente. Veja, gente, isso daqui é o universo buscando as respostas que ele precisa para se solucionar. Para solucionar-se a si mesmo. O que significa harmonia? Ele diz harmonia. Nós já podemos ter uma notícia aqui.